Uma coisa eu vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar por todos os dias da minha vida. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar as letras das canções gospel, para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje vamos analisar a letra da canção Uma Coisa, de Alessandro Vilas Boas. E a letra começa dizendo bem assim, olha: tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Bom, até aqui nesse momento da letra, a gente percebe que é como se alguém estivesse cantando para Deus antes do início do culto. A pessoa está lá no culto, já separou as canções, já está tudo preparado, e ele ainda diz, olha, tu és o único motivo que me fez chegar, né? Interessante que às vezes a gente tem tantos motivos para ir para a igreja, e aqui o cantor já fala, tu é o único motivo que me fez chegar. Ele fala, todos os versos de canções já está tudo separado. Já somos 2 ou 3 ou mais, né? A gente lembra da passagem que Jesus fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então é como se ele estivesse orando, falando, Senhor, já estão 2 ou 3 ou até mais. Então, tenho certeza que o Senhor já está presente para receber a nossa adoração. E aí ele diga, olha, todas as vezes quebrantado, eu só quero te falar. Eu vim aqui só para um motivo, dizer que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém e amém. E aí ele ainda continua na adoração, como se já tivesse começado o culto, ele já estivesse adorando a Deus, falando assim, ó, só tu és santo, não há outro como tu, Jesus. Nossa, que declaração linda, né? E aí ele entra no refrão para fechar tudo que ele está falando ali do culto da igreja, do prazer que esse salmista, se assim podemos dizer, esse adorador, diz que está ali na casa de Deus, está adorando a Deus e prestando o seu culto ao Senhor, e ele vai dizer bem assim, uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar por todos os dias da minha vida. Aqui ele faz referência ao Salmo 27, no verso 4, onde o salmista diz bem assim, olha, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então perceba que assim como o salmista tinha prazer em estar na casa de Deus, o escritor dessa canção diz a mesma coisa, olha, uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Que lugar é esse? Ele já disse lá em cima, já deixou claro que é a casa de Deus, mas não apenas o templo físico, mas sim a presença de Deus, o qual ele tanto glorifica, só tu és santo, não há outro como tu. Então quando ele diz, deixa eu ficar nesse lugar, sim, num primeiro momento está se referindo ao templo, ao lugar, ao culto, ao local onde a pessoa está adorando, mas não apenas ao local, mas sim na presença gloriosa e majestosa do nosso Deus, que é o motivo que o fez chegar, ele já disse lá em cima, né? E ele completa dizendo, é aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Que coisa mais linda! Se a canção terminasse aqui, já seria um lindo, maravilhoso hino de louvor a Deus, porque aqui essa canção é recheada de elogios, né? Então a gente vê que seria um excelente hino de adoração ao nosso Deus. No entanto, ainda existem 2 estrofes. Vamos falar delas agora. Nos versos seguintes, o autor vai dizer bem assim, olha, nós adoramos
aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. E na última estrofe ele vai dizer: somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Aí você vai me perguntar: Eric, essa penúltima estrofe é bíblica? E eu vou te responder absolutamente sim. É bíblica? E a última estrofe é bíblica? Vamos falar dela já já. A penúltima estrofe é, na verdade, uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V do texto de Hebreus, capítulo 1, em especial no verso 7. Acompanhe comigo. Ainda, enquanto aos anjos, grave esse termo, aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Gente, ao ler todo o capítulo 1 de Hebreus, você vai perceber que o escritor do livro de Hebreus tem a finalidade de mostrar para seus leitores que Jesus está acima de tudo e de todos, inclusive dos próprios anjos criados por Deus. Um pouco mais acima vai dizer que Deus nunca chamou nenhum dos seus anjos de filho, mas a Jesus sim chamou de filho. Mais adiante vai dizer que Deus não chamou nenhum dos seus anjos para sentar nem à sua direita nem à sua esquerda, mas a Jesus sim. Então, em todo o capítulo, a ideia do autor é dizer que Jesus está acima de todos, inclusive dos próprios anjos. E é claro, fica muito claro aqui no verso 7, ele diz assim, já no início do trecho, ele fala assim, enquanto aos anjos diz. Então ele está se referindo aos anjos. Quando ele usa o termo ministros, ele está se referindo aos anjos. Em algumas traduções, essa palavra ministro vai estar escrita assim, aos seus servidores, se referindo às criaturas angelicais. Esse mesmo verso que o autor de Hebreus escreveu, ele retirou lá de Salmo 104, no verso 3. É praticamente a mesma coisa. Agora sim que você entendeu a origem do texto original, volta comigo para a letra. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos e nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Então ele está fazendo uma referência ao texto que a gente acabou de ler, dizendo que nós adoramos a Deus, ao mesmo que faz isso que tudo que a gente acabou de ler. Então até aqui, problema nenhum. Agora vamos ler a última estrofe, onde ele vai dizer assim, perceba que a gente já disse que o termo ministro está associado aos anjos, lá em Hebreus. E aqui, nesse trecho, já que é praticamente uma cópia fiel do texto lá de Hebreus, então também vamos entender que o termo ministro aqui na canção também deve ser aos anjos. Mas olha o que diz na última estrofe. Somos seus ministros. Aí você vai me perguntar, Eric, mas nós não somos ministros de Deus? E eu vou te responder, sim. Somos ministros de Deus, sim. Aliás, nós estamos aqui para ministrar louvor a Deus, ministrar nossas próprias vidas em adoração. Mas nós não podemos retirar esse último parágrafo do contexto da canção. Se a gente analisar ela separada, tudo bem. Nem tudo bem, que não vai fazer muito sentido. Mas a gente precisa analisar dentro do contexto. E essa última estrofe está ligada à anterior. Perceba que na sequência ele vai dizer, não negue o seu fogo. Então está fazendo referência à estrofe de cima, onde ele fala, aquele que faz fogo aos seus ministros. Aí ele vai dizendo, somos seus ministros. Não negue o seu fogo, queremos queimar. Então há um pequeno problema aqui na interpretação bíblica, onde o escritor dessa canção, ele entende
que ele é o ministro ao qual o escritor de Hebreus escreveu lá no capítulo 1. O que não é verdade, a gente acabou de ler. Então, há uma sutil distorção do texto aos Hebreus. Somos seus ministros, queremos queimar. Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente canta. Érica, a gente precisa fazer isso? Claro, da mesma forma que você, quando está na igreja, precisa avaliar o que está sendo pregado. Você já parou para se perguntar por que quando o pregador está lá, em cima do altar pregando, ele pede para você abrir a Bíblia? Olha, igreja, abre a Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, aí toda a congregação pega. Você já parou para se perguntar por que desse hábito tão cultural? Simples, é para que a igreja possa ter a certeza de que o pregador está pregando de acordo com as Escrituras. Essa é a finalidade. Devemos lembrar que houve uma época na história em que a Bíblia não era acessível a todos. Poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus e aqueles que tinham acesso não tinham acesso à Bíblia em sua língua. A Bíblia era escrita em latim antes da Reforma. Então, quem não sabia ler em latim não poderia analisar as Escrituras e tinha que confiar cegamente naquilo que o sacerdote ensinava. As coisas mudaram depois da Reforma, quando Martinho Lutero e outros reformadores colaboraram para que a Bíblia fosse de fácil acesso à população em suas línguas. Por isso que criou-se o hábito do pregador abrir a Bíblia e pedir para que as pessoas abrissem para acompanhar a leitura, para ver se o que ele estava lendo estava mesmo na Bíblia. Lembre-se que era isso que os bereanos faziam com Paulo. Quando Paulo pregava a palavra, eles analisavam para saber que o que o Paulo estava falando estava na Escritura ou não. Ora, se precisamos analisar o que um pastor está pregando para saber se aquilo é bíblico ou não, lembrando que o próprio Jesus disse que haveriam falsos profetas nos nossos dias, ora, por que não podemos fazer isso com o que é cantado na igreja? Você não pode sair cantando tudo que colocam lá para você cantar. A gente precisa avaliar o que a gente está cantando para a gente não cometer erros e fazer promessas que a gente não está preparado para cumprir, como essa frase queremos queimar. E eu quero que você pense comigo. Imagina uma folha de papel. Uma folha de papel tem uma textura, tem uma forma, tem uma cor, tem um peso. Agora pega essa folha de papel e toca fogo e deixe a folha de papel queimar. Sabe o que vai acontecer? A folha praticamente vai deixar de existir. Ela vai virar cinzas. Aquilo que você via na folha vai deixar de existir. O peso vai mudar, a cor vai mudar, a textura vai mudar, vai virar cinza, vai mudar completamente. Ela praticamente vai deixar de existir. Entendeu? Então, quando você diz assim para Deus, Deus, quero queimar. É como se você estivesse falando assim para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me queime de tal forma que eu quero deixar de existir. Claro que não no sentido ao pé da letra, que você vai morrer, não, mas é mais ou menos assim. Eu vou deixar de existir, ou seja, o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos vão deixar de existir e vão virar cinzas. Entendeu a profundidade dessa frase? Então, quando você fala algo e faz uma promessa dessa, olha, eu quero queimar, Senhor, me queima, deixa queimar. Aliás, a gente já analisou a letra da canção Deixa Queimar, de Alessandro Vilas-Boas. Se você perdeu, clica aqui no card que é muito interessante. O contexto é totalmente diferente disso aqui, tá? Tem um contexto lá que é bem diferente, vale a pena você conferir. Mas aqui já é outra história. Quando você fala assim, ó, queremos queimar, é como se você falasse assim, Senhor, eu tenho um sonho de ser um empreendedor, de ser um empresário, mas eu quero que esse sonho deixe de existir. Então pode queimar.
Ah, eu tenho o sonho de me casar um dia, ser feliz, ter minha família, ter filhos. Quando você fala deixa queimar, é como se você estivesse falando assim, eu quero que esse sonho deixe de existir se assim o Senhor quiser. Então esse sonho vai deixar de existir e eu vou ficar solteiro pro resto da vida para glorificar o teu nome. Aí te pergunto, você está preparado para isso? É mais ou menos isso que a gente fala para Deus. Quando a gente fala, ora Senhor, nós somos teus ministros, queremos queimar. Então é muito complicado. Tome cuidado, porque nem sempre Deus toma por inocente as coisas que a gente diz para Ele nos momentos de louvor. Que, aliás, às vezes o momento do louvor é o momento onde a gente mais mente para Deus, fazendo promessa que nem sempre a gente pode cumprir. Então, desconsiderando essas duas últimas estrofes, posso dizer que essa canção é sim um louvor bíblico. Agora, considerando toda a canção mais essas duas estrofes, sim, é o louvor, mas não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque distorce os princípios originais ensinados na palavra de Deus. Bom, eu espero que você tenha gostado e entendido o que nós explicamos aqui nessa análise. Coloca aí nos seus comentários o que você achou, se você discordou, se você concordou. Coloque aí porque é muito importante pra gente. Deixa o seu like. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever para não perder a próxima análise que vai ser imperdível, viu? Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou Eric França e esse foi mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Deus te abençoe. Até a próxima.